Vamos dar início a este debate. Como podem perceber, falta o representante dos jovens do Bloco de Esquerda, que tinha confirmado a presença, mas que neste momento não conseguimos contactar, não sabemos se, entretanto, irá chegar. Apresentando o painel, como vocês sabem, esta é uma iniciativa conjunta da Federação Académica do Porto e da Associação Académica da Universidade do Minho. Ao meu lado esquerdo está uma cara que vos é conhecida, que é o Carlos Videira, o Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, e que, antes de depois passarmos mesmo ao debate, eu convido apenas para vos dar a boa noite e as boas-vindas à Reitoria da Universidade do Minho. À minha direita, em representação da Juventude Social Democrata, tenho o João Alcaide, que é membro da coordenadora dos estudantes sociais democratas. À esquerda do Carlos Videira, da Juventude Socialista, o Ivan Gonçalves é secretário nacional para o ensino superior da Juventude Socialista. O Francisco Mota é vice-presidente da Juventude Popular, está cá por isso em representação da Juventude Popular. E o André Martelo é membro da JCP, nomeadamente da Comissão Política da Direção Nacional, e está ali ao lado esquerdo do Ivan. O desafio que lançamos às diferentes juventudes partidárias foi que debatessem aqui as questões relacionadas com a proposta de Orçamento de Estado que foi entregue na última quarta-feira, dia 15 de outubro, na Assembleia da República, e que agora será discutida pelos diferentes grupos com representação, grupos parlamentares, ou seja, partidos políticos com representação parlamentar. Aqui estão jovens desses partidos, mas também lhes dissemos que, naturalmente, esta discussão teria uma abrangência superior que a proposta em concreto do Orçamento de Estado, porque haverá questões relacionadas com o financiamento das instituições de ensino superior que não se desligam dessa mesma materialização no Orçamento de Estado e que importa aqui também fazer uma discussão. Vamos seguir como critério para intervenção inicial a representação parlamentar de cada um dos partidos políticos, e por isso, por esta ordem, falará a Juventude Social Democrata, a Juventude Socialista, a Juventude Popular e a Juventude Comunista Portuguesa. E antes de passar a palavra ao João Alcaide, que está cá em representação da Juventude Social Democrata, eu peço ao Carlos Videira para vos dirigir umas palavras, agradecendo também a colaboração. Bem, muito boa noite a todos e muito obrigado pela vossa presença. Começar também por agradecer, em primeiro lugar, ao Ruben o desafio que lançou, que a Federação Académica do Porto lançou à Associação Académica da Universidade do Minho, de certa forma também se juntar neste fórum de debate com as juventudes partidárias sobre um assunto bastante importante como é a questão do Orçamento de Estado para o ano 2015. Foi certamente com todo o agrado que recebemos esse desafio e que estamos aqui então no Salão Nobre da Universidade da Reitoria da Universidade do Minho para ter este debate. Espero que estejam a gostar da vossa estadia em Braga ao longo destes dias, que o FAB Forum esteja a ser bastante produtivo e que este também seja um momento enriquecedor para todos vocês e, de certa forma, para nós, enquanto dirigentes associativos, será importante também este debate, no sentido também um bocadinho de perspectivar as reuniões que vamos ter no futuro e que, inclusive, saíram de uma comissão aprovada no último Encontro Nacional de Direções Associativas, no sentido de discutir as questões relativas ao Orçamento de Estado. Penso que podem sair daqui boas reflexões para esse mesmo debate que tem que ser feito. Mas, sem demoras, passava então a palavra ao João Alcaide para que possamos começar este debate. Em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Cumprimentar os moderadores, o Ruben, primeiro, que eu conheço menos bem, o Carlos, que tenho o prazer de conhecer há alguns anos, até porque ainda é meu presidente, porque eu ainda sou estudante da Universidade do Minho. Cumprimentar o Ivan, cumprimentar o André, e deixei para o último o Francisco, porque eu e o Francisco também já nos conhecemos há alguns anos, portanto estamos praticamente entre amigos. Cumprimentar-vos e desde já salientar que poder reunir associações académicas e juventudes partidárias para falar sobre uma questão tão importante como é a do Orçamento de Estado para 2015 é fundamental para uma reflexão profunda sobre aquilo que queremos que seja o nosso país no próximo ano e nos próximos anos. Muitas vezes isto não é possível por razões várias,
de vária ordem e muitas vezes nem são as melhores razões e portanto, desde já salientar essa abertura para aqui estarmos para debater este assunto. E também salientar que há um sábado à noite em que muito provavelmente, tal como eu, vocês gostariam de estar na Borga, nos copos, etc., poder estar aqui com a sala praticamente repleta para falar sobre este assunto, acho que não há adjetivos que possam qualificar isto que está a acontecer aqui. Bem, no que diz respeito ao orçamento do Estado propriamente dito, eu gostaria que aquilo que eu vou dizer a seguir, ou cada uma das coisas que eu vou dizer a seguir, por um lado, não fossem entendidas como estando tudo bem, e por outro lado, não fossem entendidas como estando tudo mal. Eu sou da JSD, não sou advogado de defesa do Governo. Aliás, há uma clara autonomia entre o que é a JST, o PST, o Governo e, portanto, pensamos pela nossa própria cabeça e não por nenhuma cartilha que nos passa. Como eu disse, eu ainda sou estudante da Universidade do Minho, licenciado em Direito, já fiz a pós-graduação em Direito Administrativo e tinha um professor meu que, aliás, insuspeito do ponto de vista político ou partidário, que dizia que, no que diz respeito, por exemplo, ao setor da saúde ou da educação, quando começava a falar sobre eles, dizia que, para começar, em vez de olharmos para a perspectiva micro, olharmos para a perspectiva macro. E a perspectiva macro diz-nos que, ao longo das últimas décadas, sobretudo as décadas do período democrático, o ensino superior teve um desenvolvimento absolutamente indubitável. Lá está, a partir de 1974, há como que um boom das instituições, há um corpo docente muito qualificado, há cada vez mais jovens qualificados e as nossas universidades vão surgindo nos rankings internacionais. Aliás, e falando em causa própria e em casa própria, a Universidade do Minho é desse exemplo. Nos últimos anos, Portugal esteve sujeito a um programa de ajustamento que nenhum de nós queria, mas que foi tido como sendo, bem, eu não queria dizer a única, mas a melhor solução, se assim se pode dizer, para o problema que Portugal estava a atravessar. E durante estes últimos anos, Portugal viveu com uma série de condicionamentos do ponto de vista orçamental que obrigou a cortes transversais em todas as áreas. E uma delas, como é óbvio, a da educação e designadamente do ensino superior. É óbvio que todos nós gostaríamos que houvesse todo o dinheiro disponível para fazermos tudo e mais alguma coisa no ensino superior. Agora, no direito também começa-se a falar num princípio que é o princípio da gestão sob a reserva do possível, que é, temos que gerir o país em função daquilo que há, não podemos gerir o país com base naquilo que não existe, e se não há dinheiro, não podemos, pura e simplesmente, ignorar essa realidade. E nos últimos anos fez-se um esforço de grande contenção financeira no ensino superior. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu queria que as universidades tivessem ao seu dispor todas as verbas disponíveis, ou que achassem disponíveis, para alcançar os seus propósitos. Mas foram as circunstâncias. E penso que ao longo destes últimos 2, 3 anos, acho que se conseguiram alguns ganhos, perdas, sem dúvida, mas alguns ganhos de eficiência.
Aliás, eu há bocadinho dizia o exemplo da Universidade do Minho. A Universidade do Minho, nos últimos 2, 3 anos, apesar das condicionantes, a Universidade do Minho apostou, por exemplo, no ensino pós-laboral. A Universidade do Minho apostou na internacionalização e a Universidade do Minho tem surgido recorrentemente nos rankings mundiais. Portanto, é possível fazer bem com menos, e por isso é que eu digo que ao longo dos últimos anos foi possível ganhar em termos de eficiência. Saímos deste programa de ajustamento, felizmente saímos deste programa de ajustamento e temos que olhar para o futuro. E este orçamento começa a dar pequenos passos, porque são os passos possíveis, em direção ao futuro, pelo menos ao nível dos seus objetivos. E eu trouxe alguns dados. Há uma especial atenção para a melhor coordenação da rede de instituições de ensino superior. Há a contínua aposta, como é óbvio, na formação superior da juventude portuguesa, até porque, e ontem ou anteontem, falava-se de umas estatísticas ao nível da própria pobreza em Portugal e de como seria difícil a breve trecho resolver os problemas que o programa de ajustamento nos trouxe, e mais uma vez esta estatística, a exemplo de muitas outras, veio ratificar a ideia de que quanto maior for a formação, mais facilmente será fugir, entre aspas, à pobreza. Este Orçamento de Estado também olha para a competitividade internacional, olha para a relação com as empresas, porque é o conhecimento que permite que as nossas empresas, cá dentro e lá fora, sejam mais competitivas. Olha também para a oferta formativa em função das necessidades do país, e eu aqui posso falar mais ou menos à vontade, porque sou de uma área que todos os anos lança para o mercado centenas de jovens juristas, cuja perspectiva é entrar no mercado da advocacia, e o que tem acontecido é que, como não há um ajuste entre a oferta e a procura, estes jovens juristas geralmente encontram grandes problemas depois em entrar e ingressar na Ordem dos Advogados, porque a Ordem dos Advogados tenta fazer a montante aquilo, este ajustamento que deveria ser feito a jusante, ou ao contrário, tenta fazer depois aquilo que deveria ser feito antes. Há a questão também dos cursos superiores de curta duração, que eu penso que poderão dar um elan fundamental ao tecido económico e empresarial do país. Há, como tem que haver, a preocupação com as questões da ação social, e eu também falo por experiência própria, porque fui estudante bolseiro e sei quais são as dificuldades para nos dias de hoje, e tenho mais 2 irmãos que estudam e sei quais são as dificuldades nos dias de hoje para estudar. Isto não quer dizer que está, como eu dizia no início, não está tudo bem, não está, mas também não está tudo mal, e penso que depois deste período mau, que ainda estamos a atravessar, mas se calhar a pior parte já passou, acho que podemos começar a dar pequenos passos rumo ao futuro. Muito bem. Ivan, julgo que o João terá feito uma intervenção de cerca de 10 minutos, por isso, por uma questão de igualdade na utilização dos tempos, peço-te que faças essa intervenção inicial com o mesmo tempo. Se contabilizaste diferente disso, porque eu de facto confesso que... Eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque eu acho que é importante que nós depois dinamizemos o debate. Dar então as boas-vindas a todos os estudantes, neste caso dirigentes associativos aqui da FAB, que participaram neste FAB Forum. Uma iniciativa, eu já desde o tempo em que eu era dirigente associativo, que nós reconhecíamos na FAB essa capacidade de formar os seus quadros, e dar também um cumprimento aos meus colegas de painel das diversas juventudes partidárias, em especial ao Rubén Alves e ao Carlos Videira, pelo convite que endereçaram à Juventude Socialista para estarmos aqui presentes. E, indo às questões, eu se calhar nesta primeira intervenção não queria ir tanto às divergências de fundo, mas também não me é possível, aliás,
começando por uma visão mais alargada daquilo que é a visão da Juventude Socialista para o ensino superior. E daquilo que deve ser, no fundo, que nós achamos que deve ser o futuro do nosso país. E é preciso também contextualizar, o nosso país, Portugal, não tem recursos naturais, é um país com parcos recursos naturais e como existe uma frase célebre que diz que um Estado sem recursos naturais tem que qualificar o território e as suas pessoas, o seu território e a sua gente. E aquilo que o Partido Socialista, ao longo do tempo que tem tentado estar no governo, com os erros naturais da governação, e aqui o João Alcaide fez questão de salientar que não era advogado de defesa deste governo, eu reconheço que é bem mais difícil ser advogado de defesa deste governo do que de qualquer outro governo, e isso também também nos deixa um pouco mais à vontade para que nós possamos discutir mais abertamente aquilo que deve ser as políticas para o ensino superior e as políticas para o nosso país, mas dizer também que não sendo advogado de defesa, parece-me que aqui o Partido Socialista, tem muita obra feita numa série de fatores que permitiram ao país qualificar o território e a sua gente. E aqui, na questão das pessoas e da sua gente, é inegável que o Partido Socialista teve, ao longo destes 40 anos de democracia, um papel fundamental no fundo, no aumentar do grau de qualificação que os portugueses dispõem neste momento. E aqui a educação, tida com todos os seus níveis com todos os níveis de educação que nós dispomos, mas focando-nos na parte do ensino superior, ele é, no fundo, um espaço primordial para a realização daquilo que são as ambições pessoais de cada um e para a realização de um país, enquanto Estado que se pretende dinâmico e competitivo. É também função do ensino superior, e vocês saberão isto melhor do que eu, porque são dirigentes associativos na atualidade, e eu já o fui há alguns anos, este discurso que nos vai ficando no dia-a-dia acaba por muitas vezes ir esmorecendo, e este vigor que é preciso imprimir nos processos, às vezes tenho saudades do tempo em que eu era próprio dirigente associativo e tinha muito mais presente a ingenuidade, se quiserem que vos diga, mas também por ser talvez mais novo, mas das causas e daquilo que nós lutávamos no dia-a-dia. Mas dizer também que o ensino superior é um espaço propício para que nós possamos diminuir as assimetrias de que o nosso país sofre. E aqui as assimetrias a nível geográfico e também as assimetrias de cariz social e, fundamentalmente, e eu acho que esta é a pedra de toque onde nós também podemos discutir aqui mais à frente, mas as assimetrias a nível económico. Isto porque o país é um país mais preparado quanto maior for a qualificação das suas pessoas, quanto maior for o seu grau de educação, e o grau de educação aqui não se entende apenas pelo nível de escolaridade que tem, mas também o nível de educação para a cidadania, na qual este governo também deu um contributo para que se desse uma machadada nessa componente dos currículos no ensino básico e secundário, mas também porque quanto mais qualificado é um país, quanto mais qualificadas são as suas pessoas, mais a sua economia pode ter viabilidade e pode ter pernas para andar. Ora, aquilo que nós temos assistido nos últimos anos é uma depauperização do tecido produtivo, uma baixa do custo do trabalho, ou seja, isto decorrendo de uma agenda ideológica que eu não direi que não é legítima e até não direi que não foi previamente anunciada, ou seja, toda a gente sabia o que é que este governo vinha, nomeadamente aqui da parte do Partido Social Democrata e desta liderança do Partido Social Democrata, mas toda a gente sabia ao que se viria, ou seja, e eu confesso-vos, nos últimos dias em que fui dirigente associativo, tive a oportunidade, coincidiu com a campanha eleitoral para as eleições de 2011 e tive a oportunidade de ter uma reunião na sede do PSD, em que vários dirigentes associativos estiveram, em que participámos de uma reunião com o candidato a Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. E uma das coisas que o nosso atual Primeiro-Ministro defendia na altura, e que eu acho que ainda hoje defende, é que o país vivia muito acima das suas possibilidades, ou seja, que nós não tínhamos realização económica, ou não produzíamos o suficiente para pagar os salários que pagávamos à data e para mantermos o nível de vida, o nível de prestações sociais, etc., que tínhamos à data. Ora, eu acho, e sinceramente, acho que esta é talvez o grande erro de gênese deste governo, ou seja, o de achar que baixando os salários, baixando o custo, no fundo, do fator trabalho, ia tornar com isso as empresas mais competitivas. E a verdade é que isso tem-se provado ao longo do tempo que tem falhado, porque nem o desemprego baixou significativamente, nem a economia cresceu e os resultados ao nível da consolidação orçamental
também são, e eu tenho certeza que vamos falar nisso mais à frente, mas são sofríveis. Ou seja, ao longo destes 3 anos conseguiu-se alguma consolidação orçamental, a dívida aumentou muito, mas a nível do déficit conseguiram-se algumas poupanças, não naquilo que inicialmente este governo apregoava, ou seja, no aumento da eficiência, mas sim naquilo que foram a diminuição de salários, que eu acho que quando se fala da reforma do Estado e da necessidade de cortar nas gorduras, não se pode obrigatoriamente falar nos salários que já por si não são minimamente, não são o desejado e nem sequer acho que sejam aquilo que o nosso país é capaz de proporcionar. Portanto, e aquilo que o Partido Socialista, e aqui neste caso a Juventude Socialista, a organização em que eu me enquadro, defende é uma economia baseada no conhecimento. E isso só é possível se nós tivermos uma rede de educação e uma rede de ensino superior fortes, que nos permitam que, a médio e longo prazo, o nosso país consiga competir com outros países a nível europeu e até com os Estados Unidos da América numa série de ramos. E a verdade é que durante alguns anos, a fruto do investimento que foi feito durante alguns anos no nosso país, nós temos conseguido a espaços competir com os melhores em algumas áreas e aqui, nomeadamente no setor da ciência. Isto só se fez porque nós tivemos durante uma série de anos um investimento reforçado, muito por ação do anterior Ministro da Educação, do anterior Ministro do Ensino Superior e da Ciência, no qual existem muitas críticas a fazer, não nego, eu próprio os fiz quando era tempo. Agora, há uma coisa que não se pode questionar, o investimento que era feito durante o tempo em que o professor Mariano Gaga era Ministro, comparativamente com aquele que é feito hoje no ensino superior e na ciência, deixa muito a desejar. Depois, e passando depois a palavra aos próximos oradores, dizia apenas que a questão de que em política não existe escolhas, aliás, de que não existia outro caminho para a forma como nós fizemos esta consolidação orçamental, eu não posso deixar de me rejeitar, porque a política é sobretudo isso, é fazer escolhas e nós decidirmos em cada momento para que lado é que queremos seguir. Nós podemos dizer, se calhar era preciso fazer outras coisas, que seriam mais difíceis, ou tínhamos que tomar decisões completamente diferentes daquelas que foram tomadas e daquilo que a pressão internacional nos obrigava. Até podemos ter essa discussão. Agora, não me parece que o caminho que nós seguimos fosse o único. Até porque existem outros países no mundo que, face às mesmas situações, face aos mesmos constrangimentos que o nosso país sofreu, porque é preciso não esquecer que a crise que se abateu sobre Portugal em 2010 e 2011 resultava de uma crise mundial que fez com que todas as dívidas públicas do mundo aumentassem, fez com que todos os países se endividassem para fazer face a essa crise, porque a política e as indicações vigentes na altura eram de investimento público para contrariar a crise internacional, e cujos resultados se calhar não foram tão bons como se esperava, mas a verdade é que a política da austeridade conduziu a resultados ainda mais devastadores e devastadores no cidadão comum. Mas para terminar, dizer-vos então que focar duas pedras basilares daquilo que eu acho que deve ser a política de qualquer governo, tanto na área do ensino superior como nas outras áreas, mas fundamentalmente na área do ensino superior. Isso passa em primeiro lugar pela igualdade, ou seja, pela igualdade das oportunidades, por nós conseguirmos providenciar a qualquer aluno, ou aliás a qualquer jovem, a igualdade no acesso às oportunidades e aqui, leia-se, à educação e ao espaço de realização pessoal, ou seja, vindo um aluno, um jovem de classes sociais inferiores ou de classes sociais mais abastadas, deve ter o mesmo acesso a uma educação condigna para que depois essa diferenciação se faça naturalmente ao longo da sua vida. E esta igualdade de oportunidades que nós estamos longe de atingir em Portugal, porque terão esta noção melhor do que eu até, Portugal é dos países da Europa em que a proveniência do aluno mais afeta aquilo que vai ser o seu percurso educativo, ou seja, os alunos que vêm de famílias mais abastadas ou de famílias com graus académicos superiores acabam por habitualmente ter mais sucesso do que aqueles que vêm de classes menos abastadas, mas dizer-vos que esta igualdade de oportunidades só é atingida através de mecanismos de solidariedade que nos últimos anos têm sido muito postos em causa e que se calhar aqui o Partido Socialista não tem feito a defesa destes valores como devia ter feito, ou seja, explicar também às pessoas que o Estado Social, do qual nós nos habituamos de que seja uma forma de pagar rendimento mínimo a quem não o merece, também é a forma de garantir que muitas pessoas tenham acesso a esta mesma igualdade de oportunidades e que é através de mecanismos que fazem com que as pessoas mais remediadas ou que têm capacidades económicas superiores possam, como participar,
as pessoas que têm capacidades económicas, que têm mais dificuldades económicas. Isto faz-se na saúde, na justiça e também na educação, e na educação concretamente através de mecanismos como a ação social escolar que permitem a que alunos mais carenciados a frequentem. E eu aqui, se calhar encerrava já, para o Ruben não ficar preocupado. Muito boa noite a todos. É sempre um gosto voltar àquela que foi a nossa casa durante muito tempo. Eu que passei o meu percurso académico no Porto, no movimento estudantil e associativo do Porto, eu que fiz da FAP durante um percurso da minha vida, como sendo a minha segunda casa, eu não podia deixar de dizer que é com muito orgulho que me encontro aqui hoje. Mais uma vez, tem-me calhado sempre na bitola, permitam uma expressão, de quando há estes debates dentro da Federação Académica do Porto, que eu regresse a uma casa do qual eu me orgulho muito. E uma casa que sempre se marcou pela diferença. E o facto de vocês estarem hoje aqui reunidos demonstra que a Federação Académica do Porto se demonstra, peço desculpa, estou meio rouco ainda por cima, se demonstra sempre muito viva no movimento associativo e que se preocupa com a formação dos seus dirigentes. E é este precisamente o caminho que sempre distinguiu a FAP. E, portanto, com esta introdução inicial, eu cumprimentava aquele que comigo foi também dirigente, aquele que comigo que muitas vezes partilhou alguns dos temas que hoje aqui vamos debater e que, de certa forma, em alguns momentos também discordamos, isso são coisas da vida, ao Ruben, e agradecer a toda a estrutura da Federação Académica do Porto o convite à Juventude Popular. Também não podia deixar de enaltecer uma iniciativa também que acaba por ser conjunta com a Associação Académica da minha cidade. E porque falo da minha cidade, temos duas boas-vindas enquanto autarca do Concelho de Braga. E dizer que é com muito orgulho também que vos recebemos no nosso território e que espero que vocês tenham a ter uma boa estadia naquela que para mim é sem dúvida a melhor e mais bonita cidade do nosso país. E desta forma também cumprimentar o meu presidente da minha cidade, o Carlos Videira. Olha o Ricardo. Não, é um presidente da minha cidade, do movimento associativo, claro está. E cumprimentar os meus outros colegas de debate, alguns deles também dirigentes comigo, o Ivan, aqui também o João Alcaia da JST e o André Martelo da JCP. E com um cumprimento especial também para todos vocês, como é óbvio. E eu começaria por dizer que vou desculpar, vou fazer de conta que não ouvi a intervenção inicial do Ivan. Eu vou passar um pouco assim às claras daquilo que ele tentou aqui passar hoje e dar-lhe uma segunda oportunidade para falar verdadeiramente do tema que cá nos trouxe, que é o ensino superior. E não quase uma preparatória de uma pré-campanha eleitoral, e onde tem que se falar tudo e nunca se fala de nada. E dessa forma vou passar assim um bocado em claro e vou-lhe dar uma segunda oportunidade de realmente falar sobre os assuntos que nos trouxeram cá hoje. Mas, neste introdutório, não gostaríamos de deixar aqui uma tónica um pouco provocatória até ao Partido Socialista e dizer que o que o Ivan disse aqui é uma coisa que é bem verdade. O Partido Socialista fez muita obra em Portugal. Esqueceu-se de apagar. E estamos todos nós a pagá-la. É aquele partido que abre a porta e quem vier a seguir que a feche. E esta responsabilidade geracional que ele tentou hoje aqui demonstrar é uma responsabilidade do qual a nossa geração, aquela que muitas vezes é classificada como uma geração mais bem qualificada. Eu hoje em dia até tenho um certo receio porque parece que isso é um grande mal. Porque quando se fala de geração mais qualificada, fala-se de um sem número de problemas, ou seja, em vez de nós tornarmos a solução, criamos nos verdadeiros problemas estruturais do país. E não é com este olhar, nem é com esta postura, que nós temos que olhar para nós próprios. E daí a necessidade deste debate, de vocês serem chamados a eles, e nós temos a capacidade de refletir o lugar que vocês ocupam hoje no ensino superior, porque da mesma forma que nós estivemos desse lado, e que também muitas vezes soubemos criticar os governos, num sentido representativo dos nossos estudantes, também quando passamos para o lado de cada juventudes partidárias ou da responsabilidade social ou política, não nos podemos cair em coerência de quando estivemos desse lado e defendemos certas matérias e que parece que quando chegamos deste lado que temos que ler uma cartilha e que não temos à vontade de defender aquilo que sempre acreditamos. E é com este desprendimento total que eu hoje me encontro aqui. E para dizer 3 ou 4 coisas que a mim me parece fundamental nesta primeira intervenção. A quando das últimas eleições legislativas eu tive a oportunidade de participar num programa do meu partido, nomeadamente na área do ensino superior, e em que fui muitas vezes criticado, digamos, pelas medidas um pouco demasiado, digamos, que eram ambiciosas demais. E tive a oportunidade, precisamente, de participar no programa eleitoral do CDS-PP. E uma das coisas que eu defendi, à altura, para o investimento no ensino superior, era uma verdadeira reforma daquilo que era o ensino superior. E nós hoje, anos após anos, após já a saída da Troika, como disse aqui o meu colega,
da Juventude Social Democrata. A verdade é que eu estou muito, digamos, apreensivo do que é que vai ser este Orçamento de Estado. Porque o trabalho que devia ter sido feito nos últimos anos, no que às reformas diz respeito, não foi feita. Mas não foi feita por incompetência do Governo. Não foi feita pela incompetência do seu Ministro. Até quem revejo claramente, e não estou aqui a defender ninguém, mas assumo as responsabilidades de quem está no Governo, de quem até reconheço bastante mérito. Mas foi pelo corporativismo que, mais uma vez, nenhum governo político foi capaz de roubar no ensino superior e nas instituições de ensino superior. À altura, como estava a contar, defendi, e o meu próprio partido defendeu, porque no programa eleitoral, que existisse uma racionalização da rede do ensino superior. Que se olhasse para as 15 universidades e para os 22 politécnicos que existem neste país, norte a sul do país, e percebêssemos o que era bom investir e o que era mau para fechar. Perceber os cursos que fazia sentido e aí a 3Es cumprir o seu papel, avaliar e depois ter que tirar consequências daquilo que era bom, continuar a investir e aquilo que era mau, fechar. A verdade é que nestes últimos anos nada disso foi feito. Continuamos a fazer um investimento deslocado do ensino superior sem saber para onde é que queremos caminhar. Ou seja, continuamos a ter os mesmos problemas estruturais, continuamos a ter as mesmas questões e continuamos sem ter uma atuação política consequente. Quando aqui há pouco eu ouvia, e é algo que me faz um bocadinho de bichos carpinteiros, porque se refletiu a racionalização da rede do ensino superior. Mas aqui é na redução de vagas, mas isso é natural, há menos demografia, logo há menos jovens, logo há menos gente a entrar. Isto é claro, e é este o caminho que o país está a seguir quando se fala no fecho de escolas, quando se fala na reorganização da rede e a criação de centros escolares, e por aí fora. É a questão natural do país, é a questão estrutural do país, é a questão demográfica. Mas a verdade é que nós continuamos a ter o mesmo problema na rede, e eu dou alguns exemplos práticos, porque é disso que nos estamos a tratar aqui hoje. Olhemos para os politécnicos, por exemplo. 22 politécnicos, 22 escolas de enfermagem. Mas como é que nós não queremos que os enfermeiros imigrem? Nós não formamos enfermeiros. Nós produzimos bateladas de enfermeiros. Nós olhamos para a realidade do curso de Direito e nós não formamos, nem licenciamos jovens em Direito. Nós produzimos bateladas de jovens em Direito. E mais, o Estado não é sério connosco. Não é feito, não é conhecido a realidade da taxa de empregabilidade dos cursos. Um jovem, quando vai para um curso, não sabe nas que se está a meter, não conhece a realidade das suas instituições. São atirados para o seio de um pré-mercado de trabalho e depois de um pró-mercado de trabalho, que muitas vezes as próprias instituições de ensino superior não querem saber dos próprios estudantes e os julgam no mercado de trabalho sem que haja um acompanhamento contínuo. E isto é claramente o problema estrutural. E vocês perguntam, o que é que isto influencia no orçamento de Estado e nas prioridades que são dadas ao ensino superior ou à educação, do ponto de vista geral? É tudo. Porque nós, quando canalizamos recursos que não fazem sentido, ou que desde a primeira hora estão hipotecados pela sua não necessidade, não estamos a pegar nesses mesmos recursos para investir naquilo que realmente era importante. E questionam vocês, então como é que se resolve isso? Eu tive a oportunidade de formatar um documento que foi entregue na Assembleia da República no início desta legislatura com o atual Secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, que se chamava Contrato de Transparência com os Estudantes do Ensino Superior, que refletia precisamente e que, portanto, que visava e queria que o Governo fizesse um contrato com cada um de vocês. Ou seja, um estudante, quando se candidata ao ensino superior, através de cada instituição, através de cada curso, de cada licenciatura, ficaria a saber, nomeadamente, taxa de empregabilidade real. Não é um estudante que tira História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e está a trabalhar na caixa do Pingo Doce e conta como seja empregado. Isso não conta. Taxa de empregabilidade real. Desde que o estudante, quando se candidata ao ensino superior, perceba aquilo que é a realidade do seu próprio curso. Ou seja, as suas expectativas que não saiam frustradas. Porque depois parece que toda a gente se forma em tudo e que nunca dá para nada. Que nós nos licenciamos num curso qualquer e quando nos deparamos estamos a fazer tudo menos aquilo para o qual nós investimos, e nomeadamente os nossos pais e o próprio Estado investiu. Porque, como vocês sabem, nós só pagamos 10% daquilo que é a realidade da nossa formação. E este contrato de transferência ia mais longe na questão da ação social. Se calhar para um estudante que é do interior do país e que vem estudar, por exemplo, para o Porto, que é o vosso caso, a nossa casa, a nossa universidade, ou como eu quando fui para o Porto, se calhar é importante saber que qualidade é que tinham as residências universitárias, a quanto tempo é que estariam da minha faculdade, quantas camas existem,
uma série de condicionalismos que, do próprio seio familiar, podia condicionar a minha escolha da instituição e do curso que eu queria tirar. Este contrato de transparência que está na gaveta desde o início do mandato deste Governo é urgente que passe no imediato para aquilo que é o seu objetivo, precisamente para que cada um de nós não seja atirado, digamos, ao mundo selvagem do ensino superior e que depois agarremos a cabeça e tentamos culpar todos os governos consecutivamente, como se que a culpa de nós não termos aquele que é o mercado de trabalho, ou muitas vezes como se costuma dizer, que o próprio Estado não consegue absorver toda a gente, porque não é o Estado que tem que absorver. O que tem que absorver é precisamente a nossa economia, as nossas empresas, o nosso mercado, e esse é que tem que absorver. E, não me querendo alongar muito, Ruben, e para terminar esta primeira intervenção, dizer que, com isto tudo, não significa que o Estado tem o direito de condicionar as escolhas dos estudantes. A nossa liberdade de escolha deve ser total. O que o Estado deve fazer é permitir que a escolha que nós fazemos a façamos com um maior número de dados e conscientes daquilo que são as consequências da nossa decisão no futuro. O Estado deve dar esta transparência clara. Ainda nesta primeira intervenção, eu gostaria de deixar aqui um ponto assente sobre o debate que hoje aqui vai acontecer. É verdade e é inegável que este Governo, esta maioria, estes dirigentes, não têm responsabilidade absolutamente nenhuma sobre o estado a que o nosso Estado, infelizmente, chegou. Essa é uma realidade. Mas basta de desculpas ao final de 3 anos a caminhar para o quarto e sentir-se que não temos a responsabilidade de encontrar as soluções. Porque se cada um de vocês, à altura ou não, se calhar alguns já não votavam, mas os vossos pais e demais familiares que escolheram esta Assembleia da República, este plenário e, consequentemente, este Governo, penso que está na altura de termos uma reflexão séria, ou mais uma, mas muito mais do que isso, ter consequências práticas na decisão do futuro da educação em Portugal, que deve ser vista como um todo, e eu passarei a explicar na minha próxima intervenção. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer à Associação Académica da Universidade do Minho e à FAP pelo convite que endereçaram à JCP para estar aqui a debater com vocês e entre as juventudes partidárias as questões relacionadas com o ensino superior. Penso que é pouco produtivo sentarmos apenas as questões do ensino superior no Orçamento de Estado de 2015, que foi apresentado há pouquíssimos dias, e até há um conjunto de coisas que não são totalmente claras, e há um conjunto de outros diplomas, digamos assim, que são fundamentais para discutir aquilo que é o ensino superior em Portugal, seja o regime jurídico das instituições de ensino superior, seja o próprio processo de Bolonha, seja o financiamento entendido como tal, não apenas os orçamentos anuais, mas sim a perspectiva que há do financiamento do ensino superior. Mas antes de ir a isso, eu só queria comentar uma coisa que eu acho que é sempre engraçada nestes debates, que é, eu não sou advogado de defesa do Governo, não sou advogado de defesa do Governo, e eu já ouvi isto variedíssimas vezes, hora do PS, hora do PSD, pronto, quando vão variando no Governo uns com os outros. Eu posso fazer de advogado de defesa deste Governo ao dizer que ele não tem a responsabilidade toda dos problemas do país na atualidade. Isso faço de advogado de defesa dizendo que ele tem as responsabilidades, mas juntamente com o PS, e também pode fazer advogado de defesa do PS dizendo que não é o PS sozinho, porque também estava lá o PSD e o CDS a assinar o bom do memorando que previa cortes também no ensino superior. E o problema do ajustamento, da consolidação, da racionalização, das 1001 palavras que hoje se tentam alterar os sentidos para baralhar um bocado das ideias, não escondem uma realidade inegável, que é, nas últimas décadas, estes 3 partidos têm responsabilidades de facto na governação e no que toca ao ensino superior, não diferenciando muito, até do ponto de vista do financiamento, quer dizer, podemos vir para aqui defender o Mariano Gago, mas uma coisa é clara, tanto PS como PSD como CDS têm responsabilidades grandes no subfinanciamento crónico que existe no ensino superior. E não é preciso ir muitas décadas para trás. Desde 2010, no ensino superior, cortaram-se 330 milhões de euros, também com a assinatura do PS, também com a assinatura do PSD e do CDS. Mas, ao mesmo tempo, os estudantes pagam mais propinas. O que nós hoje estamos a assistir é este Orçamento de Estado, acho que é 928 milhões de euros, aquilo que prevê para o ensino superior, e, sensivelmente, as propinas cobradas em todos os ciclos de ensino são 320, 330 milhões de euros. Ou seja, o que nós estamos a assistir é que cerca de 1/3 daquilo que é o financiamento, ou mais de 1/3 até, é hoje custeado
pelas famílias e pelos estudantes através da propina. E a existência da própria propina, entendida muitas vezes, e chamam-nos malucos, nós, aos jovens comunistas, quando dizemos que a propina deve acabar, como uma coisa sacrossanta que sempre existiu. Ora, a propina foi criada e foi implementada, e até é engraçado dizer que há muitos países da Europa que nem sequer têm propina. Ou, por exemplo, na Alemanha, agora há alguns Estados federais que aboliram a propina. Ou, por exemplo, os estudantes bolseiros no Reino Unido não pagam propina. E também é curioso saber que a nossa propina média é mais alta da Europa a seguir ao Reino Unido. Somos os segundos com a propina mais alta. Tomara nós ter os salários do Reino Unido. Mas temos a segunda propina mais alta a seguir a eles, e os estudantes bolseiros de lá não pagam propina, ou seja, têm direito à bolsa e não têm que pagar a propina com a bolsa que recebem. E esta realidade do financiamento, da ação social escolar, que também podemos inventar muito, mas desde 2010 passámos de 73 mil bolseiros para 55 mil o ano passado, já agora com um contributo muito grande do governo do PS, que na altura, com o decreto 70/2010, se não estou em erro, ajudou a dar uma machadada muito grande naquilo que é a ação social escolar direta. Não podemos ignorar estes fatores, tal como não podemos ignorar as consequências da entrada no processo de Bolonha, com o aumento sucessivo das propinas, nomeadamente do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro ciclos, tendo hoje já no nosso país doutoramentos a custar dezenas e dezenas e dezenas de milhares de euros. E essa é que é a questão fundamental, é a questão do acesso, que penso que era o Ivan que dizia esta questão, esquecendo um pouco tudo o que eu acabei de dizer, a questão do acesso é determinada no nosso país pela origem social e económica dos estudantes. E a partir do momento em que há uma condicionante económica, que é a propina, e poderia ir a outras, porque a propina não é o único custo de frequência no ensino. Há, aliás, um estudo muito interessante do ISCTE, penso, que até diz que a propina não é o maior custo de frequência no ensino superior, porque todos os outros juntos são maiores que a propina, mas fosse apenas a propina, é em si o maior fator de triagem social no nosso ensino superior. E o ensino superior, até do ponto de vista económico, bem como todo o resto do sistema educativo, tem uma função que à partida pode parecer de gastar para não produzir, mas tem uma função, do ponto de vista económico, de criação de riqueza, porque quanto mais formarmos a nossa mão de obra, em melhores condições estamos para desenvolver a nossa economia. Isto é uma verdade, que é muitas vezes dita, e aqui hoje já foi dita até por alguns dos que aqui estão na mesa, mas que nem sempre é encarada desta forma, ou seja, por exemplo, esta questão dos enfermeiros. Temos muitos enfermeiros, conheço muitos que já emigraram, mas também conheço uma falta gritante no Serviço Nacional de Saúde de enfermeiros. Pronto, não bate um bocado a bota com a perdigota. Portanto, há aqui um conjunto de questões que não dizem apenas respeito ao ensino superior, mas à própria visão do próprio país, que têm que ser tidos em conta. E aquilo que nós defendemos, e muitas vezes chamam-nos malucos, como já vos disse, e dizem-nos muitas vezes nestes debates, na Assembleia da República, que nós só dizemos mal e que só pronto, é o bota abaixo, é a crítica só porque sim, mas nós, o Partido Comunista Português, tem propostas, e vejam lá, até tem uma proposta de financiamento para o ensino superior, que prevê, além da abolição da propina, prevê ir buscar dinheiro onde ele existe. E esta ideia de que, acho que era o Ivan que dizia, que eu ouvi o Passos Coelho dizer, mas eu também já ouvi dirigentes do PS, portanto não faz grande diferença, de que não há dinheiro e que não havia dinheiro para pagar salários, e por isso é que tivemos que chamar lá os outros amigos que vinham resolver isto tudo. Eles vinham resolver isto tudo e pronto, e parece que não conseguiram resolver nada. A única coisa que eles conseguiram resolver foi piorar, pronto. Mas o argumento era de que não há dinheiro. Acho que foi em 2010 ou 2011, houve um perdão fiscal em sede IRC a SGPS na ordem dos 1.400 milhões de euros. Penso que foi uma coisa nesta ordem, que só foi descoberta porque o Tribunal de Contas emitiu um relatório e nós por acaso topámos, olha, estão aqui 1.400 milhões de euros que podíamos vir buscar em sede IRC, mas houve um perdão fiscal. Ou a fuga de capitais, que todos os anos leva milhões e milhões de milhões de euros a saírem do nosso país sem haver uma medida para tentar travar esta realidade. Ou, por exemplo, os 1.400 milhões de euros que novamente neste Orçamento de Estado estão previstos para as PPP, aquelas mesmas PPP que dizem que as autoestradas, quer tenham carros, quer não tenham, os amigos da empresa privada vão ter lucros, porque têm um contrato assinado por 30 anos que lhes vai valer de muito.
E quando, penso que também foi o Ivan que disse que isto são tudo questões de opção, é de facto tudo uma questão de opção e profundamente política e profundamente ideológica. E quando nós dizemos que temos propostas, de facto, para mudar o país e para inverter o rumo, também no ensino superior, não estamos a brincar, nós não criticamos só porque criticamos, nós temos de facto, tal como o Francisco participou na construção do programa eleitoral do partido dele, nós também temos programa eleitoral e temos montes e montes e montes de propostas que entregamos, apresentamos e defendemos na Assembleia da República, sabendo que não existe uma maioria, existe toda uma Assembleia da República disposta a chumbá-la. Mas ainda assim nós, pronto, somos um bocado teimosos e continuamos a produzir e a propor e a ter alternativa. E chegará o dia em que essa alternativa, na nossa opinião, será aplicada. E nós temos, de facto, propostas concretas relativamente ao ensino superior, ao regime jurídico das instituições, às questões do processo de Bolonha, às questões do financiamento, que depois acho que poderia, se calhar, numa segunda intervenção, aprofundar mais, também tendo em conta a participação, penso eu, da vossa parte, que acho que era importante, tendo em conta aquilo que é a realidade hoje dos estudantes, e eu acho que há uma outra realidade que deve ser tida em conta, que é a realidade daqueles que não podem ser estudantes do ensino superior porque já não se candidatam, ou que abandonaram, ou que não se candidatam porque não têm condições para o frequentar. E o Ministro diz que não há abandono, mas recusa-se a apresentar um relatório sobre o abandono escolar. E é inegável também a diminuição dos estudantes que se têm candidatado ao ensino superior, maioritariamente por razões de ordem económica e por não terem guita para estudar, então não se candidatam. É uma regra um bocado simples de perceber. Pronto, vou mesmo terminar dizendo que a questão de facto do acesso e as criações para o acesso e para a igualdade de oportunidades, como aqui foi dito, têm que ser alicerçadas em proposta e em alteração de fundo naquilo que é o ensino superior. E não é mais 1 milhão, menos 1 milhão, não é mais um programazinho, menos um programazinho. É de facto uma alteração profunda que nós propomos, difícil necessariamente porque é profunda, mas que é necessária para inverter aquilo que tem sido a perspectiva dos últimos governos, e aqui volto a dizer, não apenas deste, relativamente ao ensino superior. E terminava com isto, nesta alteração profunda, até mais do que os próprios partidos e do que as próprias propostas que possam fazer, partirá do povo e em particular dos estudantes do ensino superior, alterar e criar as condições e pressionar para que essas alterações se efetivem. Ou seja, nós podemos propor muita coisa na Assembleia da República e muito boa e impecável para acabar com as propinas, mas se não houver força por baixo para as empurrar, as alternativas e as mudanças não se fazem.